Olá, amigos que acompanham a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a participação dos vereadores da Câmara Municipal de Tupã e convidados especiais com assuntos importantes e relevantes à nossa cidade. Hoje temos o prazer de receber o presidente da Câmara Municipal de Tupã, vereador Eduardo Chigueiro, e também com um grande amigo nosso, um grande parceiro. Hoje temos o prazer de receber aqui o Marco Antônio de Barros, o Marquinho, né, a cidade inteira conhece ele como Marquinho da Dengue, ele que é o diretor de Departamento de Entomologia e também Endemias da Secretaria de Saúde de Tupã, fazendo um balanço sobre as ações da Secretaria no enfrentamento aí ao combate à dengue. Né, a gente ouve muito se falar de coronavírus, mas a dengue é um problema sim, né? Anos e anos, Tupã tem trabalhado de uma forma muito séria nesse sentido, mas nos últimos anos, destaque especial o trabalho do Marquinhos e toda a sua equipe, que fez com que realmente caísse drasticamente os casos de dengue em nossa cidade. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas ações. Presidente, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, TV Câmara de Tupã, hoje fazendo um balanço sobre as ações de combate à dengue aqui em nossa cidade. Glaucio, gostaria de agradecer a presença do Marquinhos aí para estar falando um pouquinho, atualizando a população tupanense do combate da dengue no nosso município e das endemias que nosso município vem enfrentando. Obrigado, presidente. Marquinhos, seja bem-vindo novamente à TV Câmara. Você já participou aqui de alguns programas terríveis, vamos dizer esse termo, com números realmente tristes em nossa cidade. E assim que você retornou aí ao trabalho de frente, aí à linha de frente de combate, tivemos aí resultados positivos em Tupã. Infelizmente, no passado não muito distante, tivemos aí em torno de 9 óbitos aqui em Tupã, milhares de casos de dengue em toda a cidade. Isso criou aí uma preocupação em toda a cidade, enfim, a coisa perdeu o controle. Vou usar esse termo, realmente perdeu o controle, mas com um trabalho sério, com estudo de toda a cidade, de um mapeamento, de uma ação realmente em loco séria, os casos caíram, os índices caíram e Tupã voltou aí a ter uma tranquilidade, entre aspas, no que diz respeito à dengue. Mas existem casos, existem focos e a participação da população, a gente vai falar bastante disso, é fundamental, né, nesse combate à dengue. Mas primeiramente, saudar você aqui na TV Câmara, seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Queria agradecer ao presidente do Poder Legislativo Tupã, o Eduardo Chigueiro, que é um motivo de orgulho, né, de ser convidado pelo presidente da Câmara Municipal de Tupã para estar participando de um programa que informa a população do que está acontecendo, uma prestação de contas. Em nome dos 30 servidores que são membros do Departamento de Entomologia e Endemias do município de Tupã, a gente também agradece esse convite. E foi uma transição muito grande quando nós assumimos com o Caio todo esse trabalho aí. O Caio entrou dia 30 de maio, nós entramos dia 5 de junho, né? E resgatamos uma parte do trabalho lá atrás, que tinha sido muito bom, que era espelho de muitas outras cidades que Tupã tinha. Só para você ter uma noção, a gente sempre faz comparativo, porque os números que mostram a qualidade do seu trabalho. Você tem que ter, sempre falo, são 3 situações. A questão do planejamento organizado, execução organizada e avaliação criteriosa. Isso não adiantou nada esses 2 que você fez antes. E a gente, até 2012, então começou os trabalhos de dengue, teve o primeiro concurso que foram contratados 12 servidores, o Carlos Messas era o prefeito Tupã, que estava tendo aquela transição da municipalização da saúde. Até a Diviócio Ruiz, que faleceu recentemente, ela foi a diretora regional do ERS antigo, já estava tendo essa transição. E o Percival Bianchi e o Bila era o secretário da saúde, só antigo, tem 56 anos, 34 de prefeitura, a gente acompanhou toda essa transição. A gente até fala para a moçada nova na saúde, para que eu penso sempre como falam os japoneses, nós temos que reverenciar os nossos antepassados. E no trabalho público, assim, lá atrás alguém construiu uma situação que você tem hoje. Há 30 anos atrás você não falava de um sistema que nós temos hoje, que você digita, amanhã já tem todos os dados que você quer. Naquele tempo era na unha. Então a evolução é isso aí, né? Então foi feito um trabalho, a primeira epidemia que se falou de dengue foi em 1995, o Dr. Miguel Ângelo de Marque era o secretário da saúde naquele ano, 94, e o Jesus Guimarães já era o prefeito. Então nós tivemos uma epidemia que 135 casos de dengue. Veio um monte de carros de fora da SUSEM, fizeram um trabalho de nebulização noturna, aquele fumacê que passava, né? Sim. E dali para lá, com os estudos,
foi se percebendo que o quê? Aqueles exageros, porque uma vez por semana fazia um ciclo de nebulização. Então nós tínhamos casos na região do cemitério São Pedro e na Vila Formosa e Marajoara eram os lugares que estavam mais concentrados, esses 134 casos do município. E aí começou a se perceber o quê? O excesso de inseticida. Nós tivemos depois vários casos na região do São Pedro de problemas respiratórios, sumiu os passarinhos e pessoas com queda de cabelo. E o Aedes continuou se proliferando. Então o que aconteceu? O Aedes começou a ganhar resistência ao inseticida para suas próximas gerações, que nós chegamos agora, recentemente. Nos últimos anos, começou a ser usado o Malathion, que é um produto cancerígeno, que a Sucan do Amazonas, que usava o Malathion para o controle da malária, o Ministério do Trabalho teve 28 óbitos antigamente no Amazonas, deu aposentadoria vitalícia para as famílias que perderam essas pessoas devido ao Malathion. E era o último produto que estava sendo usado. Houve uma briga com a Bayer recentemente, o governo federal e a Bayer, acabou parando com o Malathion, que a Bayer era alemã, que fornecia o Malathion. E aí do ano passado para cá, nós começamos de 17 de abril do ano passado para cá, utilizar o CL, que é da Clark, que é uma americana, que produz inseticida. Só que ele assim, ele é rapidinho, você usou, 20 a 30 minutos, acaba o efeito dele. É o produto que nós estamos usando agora. Só que assim, para quem faz esse trabalho que nós fazemos, quando o Caio nos convidou para voltar, eu falei, Caio, até 2012, Tupã tinha tido, de 1990 até 2012, eram 22 anos até na época, 3.075 casos e um óbito. Em 22 anos. Um óbito. Um óbito. Só no ano que o Caio entrou, que foi 2019, nós estávamos com 6.275 casos e 9 óbitos. Num ano, o dobro do que teve em 22. Fora você contar 2013 a 2019, que tivemos 3 epidemias nesse período de 7 anos. Então nós tivemos em 7 anos 19 óbitos em Tupã, dos 20 que nós tivemos durante todo esse tempo. Tinha microáreas, foram criados programas da família, que é a média de 6, 7 agentes comunitários cada lugar. Então começou a ter vários erros sucessivos. E o Aedes, ele não quer saber se é sábado, domingo, feriado, se é ponto facultativo, o Aedes está todo dia. Em 2018, que você começa uma epidemia um ano antes, em 2018, nós tivemos um índice de infestação que é medido sempre em outubro, que você manda para o governo federal, que nós vamos fazer agora a partir de 4 de outubro, para que você tenha uma avaliação de como está a situação dos municípios no Brasil inteiro, para ver que estão satisfatórios até um ponto de infestação, para cada 100 imóveis de 1 a 3,9 um alerta, e acima de 3,9 já risco de transmissão ou epidemia, ou um surto, por exemplo. Aquele ano tinha dado 5,8, só que assim, em conversas atuais com a SUSEM, a Prefeitura do Tupã levou 20 dias para fazer aquela avaliação de intensidade larvária, que a gente sempre, Tupã, teve por no máximo 3 dias. Então você imagina assim, se você leva 20 dias para fazer 1.200 imóveis, que nós temos 2 áreas na cidade, divididas pela Tabajaras, o norte uma coisa, Tabajaras Zona Leste outra. Então nós temos 31 mil imóveis no município de Tupã, indústria, comércio, residencial e terrenos. Se nós temos uma equipe hoje, que nós fazemos a média de 500 visitas dia, e naquela época você levou 20 dias para fazer 1.200, você deixou de fazer mais de 12 mil visitas naqueles 20 dias. Isso a gente chama o quê? De diagnóstico situacional da doença, saber o porquê. E aí teve bairros que nós notamos nos trabalhos que a equipe fazia, a gente estava, porque tem todo o mapeamento, hoje você entra no site da SUSEM, é público, você vê, cada um, é claro que você não vai entender alguns dados, mas quem é do ramo, vai mesmo estando de fora, entende. O Jamil do Alibe tinha uma infestação de 26%. Aí em novembro fizeram uma ampliação de um feriado, e em dezembro deram um ponto facultativo enorme, num momento que não poderia dar. Então se trabalhou menos em outubro, trabalhou menos em novembro, trabalhou menos em dezembro. Então no trimestre que você tem que ter uma intensificação grande de controle do Aedes,
você não conseguiu fazer. Até porque, só complementando, você falou outubro, novembro e dezembro, até porque tem que ter esse trabalho antecedendo os períodos, né, de maior volume de chuva, que é exatamente no fim de ano e início do ano. Exatamente, nós temos essa janeiro, fevereiro e março, a média sempre histórica do Tupã foi 350, 400 milímetros de chuva. E aí você pega de novembro, dezembro, começa a chover, então você cria aí uns 700 milímetros nesse período. Isso aí é bastante água, poetas, né? Aí o que aconteceu? Eu tive aqui dia 24 de janeiro de 2019, nós tínhamos 18 casos de dengue. Se vocês procurarem nos arquivos aí, nós fizemos uma matéria. E eu falei, se não mudar a estrutura hoje, nós vamos ter a pior epidemia da história do Tupã. E aconteceu. Eu fiz a matéria, inclusive. Certo? Aconteceu. Nós tínhamos 18 casos de dengue. E aí, nesse período, de janeiro até março, foi fazendo, em março, só no mês de março, 520 casos. Abril, 2.400 casos. Maio, 2.400 casos. Quando nós entramos, nós conseguimos diminuir de 2.000 casos para 700 e depois 88, daí conseguimos controlar. Em dezembro, na sequência de todos esses casos, nós fizemos o que eu estava falando até do Programa Saúde da Família. Então, cada microárea tem um agente comunitário. E cada agente comunitário ele é responsável por 180 famílias, na média, pela pactuação com o governo federal. Nós tínhamos 22 microáreas descobertas. Então, até o presidente da Câmara está aqui, não existe estar descoberta essas áreas. Porque o governo federal, Eduardo, ele paga 95% do salário desse servidor. A prefeitura entra com 5% mais algumas coisas. É muito barato. E faltava 12 agentes de combate a endemias para entrar na equipe. Então nós tínhamos 30 e poucos funcionários a menos do que devia ter na pactuação que a gente tinha no governo federal na época. Foi quando nós fizemos esse planejamento com o Caio, foi fazendo, chamando o concurso. Hoje nós conseguimos o quê? Fazer tranquilo. Nós temos 3 vagas sobrando no Jamil, porque ninguém passou no concurso, e uma vaga no Rubiácea. São os 3 lugares, as 4 vagas que nós temos ainda de agente de endemias, de comunitário de saúde, que vai ter que fazer um outro concurso para preencher essas vagas. Mas diminuiu bastante. E aí, nesse monitoramento desses lugares espalhados na cidade, de vários agentes comunitários que não estavam, não foi feito o quê? Um trabalho de fazer um agente de endemias cobrir essas áreas. Tanto nós montamos hoje uma equipe só para fazer a cobertura do Programa Saúde da Família. Nós temos uma equipe para isso. 2 equipes que controlam cada área que nós temos Programa Saúde da Saúde nessa área, uma área 2. Uma equipe que faz ponto estratégico, que é cemitério, ferros velhos na cidade, imóveis especial, que são escolas, postos de saúde, lugares que tem bastante circulação de pessoas, hospitais. E tem uma equipe que só faz casas desabitadas, que são casas que a maioria delas estão em administração de imobiliárias. Porque se você faz um quarteirão com 20 casas, 2 dessas casas estão para alugar ou para vender, ou está abandonada. Não adianta você usar um inseticida nessas 18 e ficar essas 2 para trás. Porque o inseticida ele mata aquele mosquito que está ali voando. Os que estão nascendo depois, ele não mata. E aquele lugar que ficou para trás, ele pode estar produzindo mosquito e você não chegou nele. Então você sempre fica rodando, correndo atrás do rabo, no mesmo setor. Então a gente fez isso aí, a gente conseguiu desmembrar. Aí depois, no final de 2019, que a gente conseguiu equilibrar todo esse trabalho, nós fizemos um pedido para o prefeito para fazer o nosso departamento de entomologia. Por que você acrescentou entomologia? Você tem endemias, que são as doenças que você tem aquele período sazonal, que você tem que controlar, que é a dengue até então. E o departamento, a gente criou uma estrutura para a gente estudar essa característica do mosquito, que a entomologia é um estudo dos insetos. A característica, a convivência dele com o ser humano, onde que ele está tendo mais, onde ele não está. Por que você não está conseguindo eliminar, como que você não está. E dentro disso tem a arbovirose, que são as doenças transmitidas por esses insetos, que seria o Aedes. Dentro dessa questão da dengue, nós temos uma grande preocupação que hoje no estado de São Paulo nós recebemos um alerta já desde março, de uma possibilidade de chikungunya se espalhar para o interior do estado de São Paulo. Ela começou forte em 2018 a 2019 no Rio de Janeiro, com quase 80 mil casos. É uma doença que ela é provavelmente de letalidade menor que a dengue, mas é o que dá mais tempo de afastamento da pessoa que está trabalhando. Porque ela ataca todas as articulações. Por exemplo, um cara que é digitador, esse está fora do trabalho. E o NVSS, quando teve a epidemia no Rio, ficou com pessoas, 682 pessoas
com mais de 180 dias afastada do trabalho, por causa da chikungunya, que é transmitida pelo Aedes aegypti, que transmite a dengue. Então, assim, para você ver como funcionam os insetos, nós passamos aí mais de 30 anos no combate à dengue no Brasil, não conseguiu fazer uma vacina, porque são 4 tipos diferentes de dengue. E hoje o próprio mosquito, além da febre amarela que transmitia lá atrás, agora é de Zika e chikungunya. E na Costa Rica, El Salvador, Nicarágua, tem um tal de Mairo, que é o Aedes que está dentro desse período de florestas lá, transmitindo essa outra doença. Quer dizer, é importante esse início de programa, né, presidente? Até para que o Marquinhos possa fazer uma retrospectiva de 30 anos para cá, o trabalho que era realizado e a necessidade que teve dessa reestruturação, desse novo planejamento de áreas, como ele disse, mais de 22 micro-regiões ficaram, né, sem esse estudo, sem esse acompanhamento, e acabou deflagrando aí essa epidemia que aconteceu no início de 2019, não é isso? Foi no começo de 2019, mas no segundo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre os atuais resultados, os números atuais, que são frutos desse trabalho que teve início em 2019, né, diferente. O Marquinhos é um especialista na área, né, e inclusive ele falou uma coisa que é muito importante: Tupã no passado era uma referência no combate à dengue em toda a nossa região. Passamos por um momento complicado, mas estamos retomando essa referência pelo trabalho dos servidores, da equipe, né, aqui, né, dirigida pelo Marquinhos. Isso, Glaucio. Eu tive o privilégio de fazer parte da equipe do Caiauá como secretário e para estar definindo as pessoas ali, para estar liderando um dos principais casos que a gente estava naquela época, em 2019, era a dengue. Nós tivemos 9 mortes, né? E então foi a escolha do prefeito ali, escolheu o Marquinhos ali, que já tinha uma experiência muito grande nessa área. Sim. E chegando nesse número, realmente reduzindo os casos de morte, zeramos, né? E está aí fazendo realmente um trabalho com toda a sua equipe da Secretaria de Saúde, a equipe da Vigilância de Epidemiologia, né? E está aí parabenizando o Marquinhos pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo na cidade de Tupã. Perfeito, presidente. No segundo bloco, o Marquinhos vai falar um pouquinho sobre os atuais números, as atuais ações, e eu queria que o Marquinhos falasse bastante. Nós falamos bastante, né, de 30 anos para cá, né, as ações do governo, enfim, da prefeitura, mas eu queria que você falasse também um pouquinho do perfil, se as pessoas mudaram o comportamento, se mudaram as suas ações dentro de casa, porque por mais que a prefeitura se preocupe de fazer as ações necessárias, de ir a campo, de fazer todo esse estudo, depende da gente também contribuir e colaborar. Então eu quero também o Marquinhos, que tem essa larga experiência aqui, né, nessa ação de combate à dengue, eu queria que ele falasse um pouquinho, né, da avaliação dele como perfil de cidadão, de tupaense. As pessoas melhoraram as suas ações, se conscientizaram quanto à importância de cuidar dos seus quintais, da limpeza da sua casa. Então a gente vai falar também sobre a mudança desse perfil, né, no que diz respeito à nossa população. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, o programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, uma TV a serviço da população. Voltamos já.